Fala galera do YouTube! Na aula de hoje a gente vai falar sobre tudo que envolve filtros no Excel. Então eu vou te mostrar, por exemplo, como que você pode usar o seu teclado para você ganhar tempo quando criar filtros no Excel. Eu vou te mostrar que as fórmulas convencionais muitas vezes podem ser um perigo quando você usa filtros e vou falar sobre a fórmula subtotal, que se você ainda não conhece, tem que conhecer. No final desse vídeo vou deixar algumas sugestões para você continuar aprendendo, então fica comigo até o final. Lembra que toda terça, quinta e domingo tem vídeo novo no canal, então se inscreve e aperta no sino para ser notificado, deixa o seu like e se você faz parte do grupo de pessoas que costuma ir até o final, coloca aqui embaixo para mim nos comentários, hashtag #SomosTodos12%. Se você faz parte da comunidade dos 12%, vai e comenta logo aqui para mim para eu saber. Se você não faz parte, vai até o final porque lá eu vou explicar. Agora, sem mais delongas, vamos para o que interessa, vamos para o conteúdo. Aqui eu tenho uma tabela onde eu tenho 4 colunas. E que colunas são essas? Coluna A, datas. Coluna B, plataformas. Coluna C, empresas. E coluna D, volume. Bom, só para você entender, a gente está falando aqui então de uma operação de óleo e gás. E aí aqui a gente tem operações realizadas em 2015. Então começa no dia 5 de janeiro de 2015 e vai até o dia 31 de dezembro de 2015. A gente tem algumas plataformas, CSP, CPY, CAR, CMB e assim vai. E também algumas empresas, empresa 4, empresa 3, empresa 1, eu não sei quantas empresas são. E vários volumes também. Bom, primeira coisa é o seguinte, se eu olhar para essa tabela e for abaixando ou com a setinha para baixo do teclado, ou com o scroll aqui do meu mouse, repara que eu perco o meu título. Isso porque o cabeçalho não está fixo. Então, sempre que você pegar uma base de dados como essa aqui, que o cabeçalho não esteja fixo, primeira coisa, você chega aqui em exibir, onde eu estou com o mouse agora, ou pode se chamar exibição, procura pela ferramenta congelar painéis. Ali em cima você vai achar congelar painéis e vem aqui em congelar linha superior. Pum, acabou com esse problema. Agora você pode vir para baixo que repara que o cabeçalho está sempre fixo aqui. Isso é uma regra. Você tem que seguir essa regra sempre que trabalhar com base de dados que tiverem cabeçalhos não fixados. Bom, agora é o seguinte, eu não sei quantas plataformas aparecem aqui, quantas plataformas diferentes, e também não sei quantas empresas aparecem aqui. Então, uma coisa que poderia ser interessante para mim seria colocar filtros aqui em cima. E aí, tradicionalmente, as pessoas fazem o seguinte, quero colocar um filtro. Então, eu pego o meu mouse, clico aqui na primeira informação do cabeçalho, agora eu puxo para a direita com o mouse, e aí venho aqui em cima, na guia Dados, e em seguida clico em filtro. Beleza, conseguiu. Agora tem uma forma muito mais rápida de fazer isso. Repara que eu tirei o filtro. Eu faço o seguinte, chego aqui na célula A1, pego o teclado e aperto Ctrl, Shift, seta para a direita. Ctrl, Shift, seta para a direita. Por quê? Porque repara que eu tenho 4 informações no cabeçalho, mas muitas vezes a gente trabalha com bases de dados dentro de uma empresa que tem, por exemplo, 50 colunas. Então seria trabalhoso eu pegar o mouse e ficar puxando para a direita até chegar na coluna 50, na célula 50. Se eu apertar Ctrl, Shift, seta para a direita, ele automaticamente já pega todas as informações do cabeçalho. E agora, ao invés de pegar o mouse, clicar aqui na opção de dados e procurar por filtro, eu faço o seguinte, eu posso estar em qualquer uma das guias. Depois que eu selecionei o cabeçalho com Ctrl Shift para a direita, eu vou apertar Ctrl Shift L. Ctrl Shift L. Esse é o atalho para você colocar o filtro. João, quero tirar. O que você faz? Aperta de novo, Ctrl Shift L. Quero colocar, Ctrl Shift L. Então lembra disso. Anota, faz uma tatuagem no seu braço. Ctrl Shift L. E para não esquecer, faz o seguinte, comenta aqui para mim agora. Ctrl Shift L, porque você vai se obrigar a parar e escrever e isso vai ficar mais fácil para você memorizar em seguida. Então pausa o vídeo e comenta Ctrl Shift L e depois a gente continua. Bom, agora eu faço o seguinte, as pessoas que usam filtro no mercado de trabalho e falam, eu sei usar filtro, geralmente pegam o mouse para acessar o filtro. Eu quero saber quantas plataformas diferentes eu tenho aqui. Aí o caboclo vai lá,
clica aqui nessa setinha para baixo e vê que são CAR, CIB, CMB, CPY e CSP. Para quem é entendido do mercado de óleo e gás, sabe que é cidade de Angra dos Reis, cidade de Ilhabela, cidade de Mangaratiba, cidade de Paraty e cidade de São Paulo. São 5 locais diferentes onde eu tenho aqui as plataformas com esses nomes. Mas para você que quer usar o Excel como forma de diferenciar dos outros, você não vai usar o mouse para selecionar os filtros. E por quê? Porque simplesmente isso toma mais tempo. Você vai chegar aqui, por exemplo, na célula C1, cheguei aqui com o teclado e vou apertar Alt, seta para baixo. Os dois juntos ao mesmo tempo. Alt, seta para baixo. Repara que o Alt, seta para baixo, me mostra as opções do filtro aberto. Então, por exemplo, quando eu quero olhar a coluna C para analisar quantas empresas diferentes eu tenho, com Alt, seta para baixo, eu vejo que são 4 empresas. 1, 2, 3 e 4. Agora, com a própria setinha do teclado, eu posso ir descendo. Repara que se eu quiser, eu posso classificar de A a Z, classificar de Z a A, classificar por cor. Se eu continuar descendo, eu chego aqui no filtro de texto. E se eu apertar agora mais uma vez para baixo, repara que ele chega aqui na parte onde eu posso escrever. Então, eu posso escrever, por exemplo, 2. E aí, quando eu escrevo 2, ele me mostra a única opção que tem o número 2, que é empresa 2. Agora, eu dou um Enter e repara que ele me mostra basicamente aqui quais são as linhas que tem empresa 2. Se eu quiser voltar atrás, eu posso fazer o seguinte. Com o mouse, eu clico aqui em dados e aqui eu tenho a opção de limpar. Se eu clicar aqui em limpar, ele volta atrás. Beleza? João, vamos lá. Bota lá de novo na empresa 2. Como que eu posso fazer para desfazer esse filtro sem ter que usar um mouse? Bom, tem um atalho para você chegar até o limpar, que é o Alt. Se você apertar o Alt do seu teclado, você consegue chegar a qualquer ferramenta aqui de cima, qualquer uma mesmo. Como que você faz isso? Olha só, se você apertar uma única vez o Alt do teclado, vou fazer isso, apertar uma única vez, apertei. Repara que apareceu lá em cima um monte de letra e alguns números, tá vendo? A, C, T, P, U, S e assim vai. Aí eu te pergunto, as informações de filtro, limpar, reaplicar, avançado, estão dentro de qual das guias? Estão dentro da guia dados. E qual é a letra que aparece ali, ó, colada com a guia dados? Você não consegue ver que é a letra S de sapo? Então eu vou apertar aqui, ó, S. E agora, mais uma vez, aparecem várias combinações de letrinhas, uma sopa de letrinhas lá em cima. E aí agora eu posso apertar R e C, os dois juntos, R e C. Por que que você apertou R e C, João? Porque, vamos lá, Alt, depois S de sapo, e agora, se você olhar, aqui do lado de limpar tem R e C. Então, com essas legendas e com o atalho do Alt, você consegue chegar a qualquer lugar. Pô, João, mas vale a pena eu decorar todas essas letrinhas, todas essas combinações? Sim e não. Por que sim e não? Se você for usar isso a todo momento, sim. Se você for usar isso uma vez ou outra, não. Faz com o mouse, mas eu te garanto, todas as atividades e operações do Excel que você for fazer algumas vezes por dia, faz sentido você ter um trabalho inicial de memorizar quais são os atalhos do teclado que fazem isso para você. Então, ó, Ctrl Shift L, coloca e Ctrl Shift L, seleciona o filtro. Agora, se você quiser filtrar e depois tirar alguma coisa, por exemplo, vou filtrar aqui a empresa 4, só a empresa 4. Quero tirar a empresa 4 sem ter que tirar o filtro, só limpar, que é diferente de tirar o filtro. Qual é o atalho? Se você tiver memorizado, você vai lembrar que é o Alt, depois o S e depois o RC. Pronto, tirei o filtro. Beleza? Bom, vamos continuar com as nossas análises aqui do dia. Agora eu quero filtrar, por exemplo, as plataformas CMB e CAR. Eu quero que apareça aqui, então, nessa tabela apenas quem é CMB e CAR. Então, eu vou abrir o meu filtro usando o teclado, Alt e seta para baixo. Agora eu vou chegar aqui nessa parte onde eu tenho as opções. E repara o seguinte, agora eu quero tirar todo mundo que não é CRA e não é CMB, que foi isso que eu falei que quero deixar lá. Então eu quero tirar CIB, CPY e CSP. Então eu chego aqui em CIB, setinha, ó, setinha, e aperto barra de espaço. A mesma coisa para CPY, barra de espaço, e a mesma coisa para CSP,
barra de espaço. Repara que ali, ó, só está marcado quem eu quero que fique, CAR e CMB. Agora eu simplesmente chego aqui e dou um Enter. Repara que está lá, ó, CAR e CMB são as únicas plataformas que continuam aqui na minha lista. Bom, gente, então eu estou mostrando para vocês basicamente como que você pode usar o teclado para ganhar tempo. Ah, eu quero desfazer sem ter que tirar o filtro. Se eu quisesse tirar o filtro, era Ctrl Shift L. Se não, Alt, depois S de sapo, depois RC. João, mas eu apertei aqui no meu teclado Alt, S e RC e não deu certo. Por quê? Porque muitas vezes essa combinação de atalhos, ou seja, essa combinação de teclas que você aperta pode variar de uma versão do Excel para outra versão, se a sua versão está em português ou está em inglês. O que eu sugiro que você faça? Olhe para o seu computador, para o computador do seu trabalho, pense em quais são as atividades que você faz com mais recorrência, e eu garanto que para quem trabalha em empresa, usar filtro vai ser um negócio muito recorrente. Então pega essas atividades, lista quais são elas e tenta encontrar qual é o atalho. João, como que você sabia que o atalho para filtrar é Ctrl Shift L? Simplesmente porque eu botei o mouse aqui em cima. Botei o mouse em cima do filtro, repara que ele aparece ali em cima para mim, ó. Filtro, entre parênteses, Ctrl Shift mais L. Então, todas essas ferramentas que são muito utilizadas no dia a dia de mercado vão ter aqui, ó, o nome, filtro, como está ali em cima, e entre parênteses, qual é o atalho que você pode usar para acessar ela. Bom, vamos continuar com as nossas análises. Agora eu quero filtrar só quem é empresa 2. E vou fazer isso usando só o teclado. Então, vamos lá. Chego na célula C1, Alt, seta para baixo. Com a setinha do teclado, chego aqui nas opções. Como eu quero só a empresa 2, eu vou tirar a empresa 1, vou tirar a empresa 3 e vou tirar a empresa 4. Como que eu fiz isso? Barra de espaço. Barra de espaço seleciona ou deseleciona as opções do filtro. Agora que eu fiz a seleção e deixei só empresa 2, Enter. Repara que agora vai aparecer aqui para mim só quem é empresa 2. Beleza. Qual é o volume de quem é a empresa 2? Bom, então o que eu quero fazer agora é somar essas informações. Como que eu faço para somar essas informações? Eu posso ou usar uma fórmula, que é a fórmula soma, igual soma, ou eu posso apertar aqui, ó, na célula inicial, que no caso é a D25, e agora apertar Ctrl, Shift, seta para baixo. Ctrl, Shift, seta para baixo. O que esse atalho faz? Seleciona todo mundo daquela lista, do primeiro até o último. E como eu tinha filtrado só por empresa 2, aparece aqui só quem é da empresa 2. E o mais legal é o seguinte, se eu olhar aqui para baixo, aqui, embaixo de mim, aparece média, contagem e soma. Média, contagem e soma. Então, esse número que está aqui, ó, 7.497.522 representa a soma desses valores. Se eu tivesse chegado numa célula aqui e colocado igual soma e somado isso aqui, ia dar justamente esse valor. E o mais legal é o seguinte, aqui aparece 3 informações, média, contagem e soma. Se eu quisesse outras, por exemplo, o mínimo e o máximo, eu poderia pegar o mouse, selecionar todo mundo que está aqui, e eu posso fazer isso com o mouse ou com o atalho que eu acabei de falar, que é o Ctrl Shift seta para baixo, aperto com o botão direito, aqui ó, em cima de média, por exemplo, e vai aparecer essa caixinha. Eu tive que até que sumir para essa caixinha aparecer. Já volto. E aqui tem ó, mínimo e tem máximo. Então, se eu clicar aqui em mínimo e máximo, e agora clicar fora, repara que vai aparecer, quando eu selecionar as informações, a média, a contagem, o mínimo, o máximo e a soma. Bom, vamos limpar esse filtro, e vamos limpar esse filtro usando o atalho. Agora você já está craque no atalho. Alt, S, RC, limpei usando o teclado. Repara que eu fui bem rapidinho. Vamos agora fazer o seguinte, eu quero descobrir qual é a soma do volume, coluna D, de quem é CSP, Cidade de São Paulo, e Empresa 4. Bom, então eu vou ter que filtrar por CSP na coluna B e filtrar por Empresa 4 na coluna C. E como que a gente vai fazer isso? Usando o teclado. Vamos lá. Chego aqui na célula B1, Alt, seta para baixo, setinha, setinha, setinha. Para não ficar tirando todo mundo, eu clico aqui em selecionar tudo. Selecionar tudo, repare que ele tira todo mundo. Agora eu venho aqui só em CSP, barra de espaço, dou Enter. Agora eu tenho aqui só quem é CSP. Só que eu quero quem é CSP e Empresa 4. Então aqui do lado eu chego e boto ó, Empresa 4.
só a empresa 4 está selecionada. Dou mais um Enter e aqui aparecem as informações. Se eu quiser saber quantas são, Ctrl, Shift, seta para baixo. Aqui vai aparecer ó, que são 10. O valor mínimo, o valor máximo, a média e a soma, que era o que eu queria encontrar. 6.748.189. O problema é que se eu clicar numa célula fora, repara que esse número para de aparecer. Então, se eu quisesse que esse valor ficasse registrado dentro de uma célula, era só eu chegar aqui, por exemplo, eu vou fazer isso na célula G1 e colocar igual SOMA, que é a fórmula soma, e aperto agora o Tab. O Tab vai fazer com que eu coloque tudo em maiúsculo e abra parênteses para eu colocar as informações que eu quero somar. E aqui, como eu quero somar esses caras, eu vou clicar no primeiro, puxar até o último e dar Enter. E vai aparecer, então, 185.829.253. Então, na verdade, o que está aparecendo aqui é 185.829.253. E é óbvio que esse valor não reflete a soma desses caras. A soma desses caras dá 6 milhões e pouco, e não 185 milhões. Por que que isso aconteceu? Aqui está o grande problema de usar o filtro com fórmulas convencionais do Excel. E se você chegou até esse momento, você vai aprender, então, como resolver esse problema. Como que a gente resolve isso? Vamos lá. Repara o seguinte, quando eu escrevo tradicionalmente a fórmula soma, dei até um zoom para a gente chegar mais perto, aparece aqui, ó, igual soma, e aí aparece D2, dois pontos, D238. Então, ele está começando da D2, que é a primeira informação que está aqui, e está indo até, dois pontos no Excel significa até, a D238. O filtro, ele é burro. Por que que o filtro é burro? Porque quando eu faço uma fórmula como a fórmula soma, ele considera todo mundo que está nesse intervalo. Então, repara que quando eu filtro alguma coisa, eu não estou excluindo essa informação da tabela. Eu estou só ocultando. Se você olhar com atenção para esses números, você vai ver ó, que está aqui 2, depois 23, depois 41, depois 86. Os números que estão entre 2 e 23 continuam dentro da tabela. Só que eles estão tão pequenininhos que eu não consigo ver olhando para ela. Só que, quando eu faço a fórmula, esses números são considerados. Então, na real, esse valor 185.829.253 que aparece aqui, não reflete a soma dos valores visíveis, reflete a soma dos valores que estão entre o D2 e o D238. E isso é um problema. Como que eu corrijo esse problema? Simples, eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou deletar a fórmula soma e vou escrever uma outra fórmula, que nesse caso aqui vai ser a fórmula subtotal, igual SUB, e tá aqui, ó, subtotal. É muito importante você lembrar do nome dessa fórmula, porque muitas vezes ela parece que não é tão importante, mas ela é muito importante. Então, ó, igual, e aí aparece aqui várias, eu não vou escrever ela até o final, vou escrever só as 3 primeiras letras, chego aqui na que me interessa, que é subtotal, e agora eu aperto qual tecla? Tab. Entrei na fórmula. Repara que vão aparecer várias opções. Média, continuum, pontos valores, máximo, mínimo, multi e assim vai. O que significam esses valores? Basicamente, operações. Qual operação que eu quero fazer? Eu quero fazer uma soma, uma média, um mínimo, um máximo. Eu quero uma soma. Era o que eu queria fazer desde o começo. Então, ó, é só procurar por soma. Soma está aqui. O número 9 aparece do lado de soma. Então, o que eu vou fazer é escrever aqui o número 9. Eu poderia também chegar aqui em soma e apertar Tab. Tanto faz, mas eu vou escrever o 9 mesmo e agora ponto e vírgula. Nesse ponto e vírgula, agora é a fórmula soma normal, só que já entendendo que se trata de um filtro. Então, quando eu fizer isso aqui, ó, de D2 até D238, esse subtotal vai falar o seguinte, olha só, você vai somar, tudo bem, mas você só vai considerar os valores visíveis. Então, agora, tá lá, 6.748.186. E mais legal ainda do que isso, repara que esse número já representa o valor verdadeiro. Ao invés de fazer de D2 até D238, como eu usei a fórmula subtotal, o que seria mais inteligente ainda eu fazer seria o seguinte, aqui na parte onde eu coloco os valores que eu vou somar, eu seleciono a coluna D inteira, D, dois pontos D. Como que eu fiz isso? Simplesmente clicando aqui em
dois pontos D. Agora eu fecho parênteses e dou Enter. Por que isso é legal? Porque agora representa o valor visível. Mas se eu mudar o meu filtro, por exemplo, para ver da plataforma CSP as empresas 3 e 4, repara que automaticamente aumenta a minha lista, beleza? Agora eu tenho mais valores, só que esse número que está aqui é justamente o valor que representa a soma de todo mundo que está visível. Bom, o que eu sugiro que você faça? Eu sugiro que você escreva igual, subtotal e tente brincar com as outras informações. Então, vê como é que é, por exemplo, máximo, mínimo, média, continuum, conte valores, beleza? Bom, essa planilha que eu estou usando aqui, ela está disponível para download aqui embaixo. Se você olhar na descrição desse vídeo, você consegue baixar ela de graça. E a única coisa que eu te peço em troca de todo esse conteúdo é um simples comentário. Então, se você chegou até essa etapa do vídeo e ainda não comentou, cara, por favor, dá um pause rapidinho e coloque aqui para mim que você chegou até o final, que assistiu e me diz se gostou ou não do conteúdo. Por quê? Por dois motivos. Primeiro, porque eu quero de verdade saber a sua opinião e segundo, porque os seus comentários vão fazer com que o YouTube entenda que esse vídeo é bom e vai resolver mostrar esse vídeo para mais pessoas e mais pessoas vão estar mais preparadas para conseguir usar bem o Excel dentro do mercado de trabalho, beleza? Bom, então é isso. Eu vou deixar aqui, ó, 2 sugestões de vídeo para você. Eu vou deixar também um mini curso com 16 aulas básicas para você sair realmente do zero no Excel. Tá em algum lugar aqui perto da minha tela. Um grande abraço. Se você ainda não curtiu, deixa o seu like agora. Se não comentou, comenta e eu te vejo no próximo vídeo.